gente. Deixa eu só cortar aqui o microfone para não dar microfonia. Eu estou ao vivo agora pelo Facebook, pelo Instagram. Não, Instagram não estou ainda. Vou entrar agora. E não sei se vocês perceberam, eu botei a vinheta do Fala Doutor. Eu acho que isso foi saudade, porque eu não tive como fazer. Semana passada foi o congresso, não tive como fazer o Fala Doutor na segunda-feira. E, infelizmente, o próprio Bruno também não pôde comparecer aqui. Deixa eu ver aqui, como é que eu vou fazer aqui para entrar também no Instagram. Só vou pedir uma paciênciazinha de vocês um minuto, porque, como vocês sabem, aqui a turma sou eu comigo. Então, vamos lá. Já estou começando a entrar lá. E vou aqui ativar os comentários. Eu fiquei muito contente porque recebi aqui várias perguntas, né, sobre o tema. O tema de hoje é exatamente o câncer e a reposição hormonal. Eu vejo que há muitas dúvidas ainda em relação a esses tabus, né, que acabaram se criando, e eu vim aqui para tentar ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais do que se trata em relação a isso. Certo? Bom, gente, eu queria pedir um retorno para vocês que estão assistindo, que eu não estou com retorno aqui do som, se ele está chegando direitinho, como é que está. Estou vendo aqui as pessoas entrarem. Bem-vindo. Fomos a Benca. Olá, Leandro, como vai? Carla. Eu queria, se for possível, vocês me darem um retorno em relação a som no Instagram. Aqui no Facebook as pessoas já estão dizendo que está ok. Está ótimo o som. Maravilha, Leandro. Obrigado. Muito obrigado. Bom, eu estou aqui, como eu falei há pouco, uma série de perguntas que fizeram, mas eu queria antes falar um pouquinho sobre o que é essa história do câncer, porque, desculpe, de vez em quando eu vou olhar para um lado e para o outro, porque eu estou aqui nas 3 plataformas e com 2 câmeras, então eu posso ficar para lá para cá. Mas, enfim, câncer, gente, tem vários tipos, eu acho que a maioria das pessoas sabem disso. Mas, apesar de ter esse conhecimento, é comum ainda generalizarem, né? E principalmente quando entra num tabu de reposição hormonal e câncer, acaba generalizando mais ainda. E o pior, ainda afirmando que terapia de reposição hormonal dá câncer, o que nós vamos ver que não é bem assim, né? Então, primeiro, a gente precisa definir o que nós estamos falando de câncer, que tipo de câncer, que tem dos mais variados tipos. Nós temos o câncer de pulmão, que não tem nada a ver com o câncer dos ossos, que não tem nada a ver com o câncer do útero, que é diferente do câncer do colo do útero, que também, por sua vez, não tem nada a ver com o câncer de ovário, né? Então, a causa desses cânceres, elas variam, né, de pessoa a pessoa. Por exemplo, existem o que nós chamamos de hormônio dependentes, ou seja, os hormônios acabam realmente ativando ou aumentando o risco para esse tipo de tumor. Por exemplo, câncer de mama, dependendo, se formos usarmos hormônio durante muito tempo, uma paciente que tem um alto risco para câncer de mama ou antecedente pessoal de câncer de mama, isso pode aumentar a chance de uma recidiva ou a chance do aparecimento de um novo tumor.
Câncer de colo do útero não tem absolutamente nada a ver com essa história. O câncer de colo do útero, gente, ele é praticamente na sua totalidade dos casos. Existem os embrionários de nascença, que pouca gente conhece, e até por serem extremamente raros, né? Mas o câncer de colo de útero, de um modo geral, ele é causado por um vírus que chama o HPV, e o HPV é um vírus de transmissão preferencialmente sexual. Então, não é um tumor hormônio dependente, ou seja, o uso de hormônio não vai influenciar em absolutamente nada no câncer de colo de útero. Quem teve pode utilizar, inclusive isso já foi uma das perguntas, e eu aproveito já para ir adiantando a resposta. Quem teve câncer de colo de útero, tem uma lesão precursora de câncer de colo de útero, não tem absolutamente contraindicação para o uso de reposição hormonal. Uma golinha d'água aqui. Olá, Leila, boa noite, tudo bem? Uma outra coisa que é até curiosa, câncer cólon retal. Quando eu estou falando cólon retal, é cólon de intestino grosso, reto. A terapia de reposição hormonal protege contra câncer desse tipo. Ou seja, a gente tem que individualizar, é o que a gente vem falando aqui, a gente tem que individualizar cada caso. Né? Falar que terapia hormonal dá câncer não é bem assim, pelo contrário, acabei de citar um exemplo que até protege contra esse tipo de tumor e em vários outros, pulmão, estômago, osso, pele, nada disso tem influência. Tá? Agora, existem, claro, aqueles que nós temos que tomar um cuidado um pouco maior, certo? Vamos ver aqui algumas coisas. Então, gente, dito isso, eu queria falar agora sobre reposição, os hormônios utilizados em reposição hormonal, que também são diferentes. Tá? Nós temos, basicamente, algumas linhas, como estrogênio, que tem vários tipos de estrogênio. Né? A gente dá até preferência a estrogênios naturais. Não confundir com hormônios bioidênticos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Tá? Mas nós temos os estrogênios, nós temos a progesterona, ou progestágenos, que são as progesteronas sintéticas, tem a progesterona natural, nós temos os androgênios, depende do que a gente está procurando, nós temos a tibolona, que é um derivado da progesterona, que tem também características distintas. Então, depende também do tipo de hormônio que a gente está utilizando. Por isso que é importante a individualização, para a gente ver qual é o risco que a gente está procurando evitar e qual é o hormônio que a gente vai fazer, se é que vai fazer, para evitar aquele risco, ou para minimizar esse risco. Ok? Bom, dito isso, como tem várias perguntas aqui, eu vou começando a responder algumas perguntas. Se vocês quiserem colocar também, pode colocar, tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no Instagram, que a gente vai tirando essas dúvidas, tá bom? Ó, já apareceu uma aqui da Daniela. É necessária a reposição de hormônio? Se é necessária a terapia da reposição hormonal, serve tanto para o homem quanto para a mulher? Bom, necessário é quando tem indicação, não é, Daniela? O nome já diz, é um tratamento, não é prevenção de nada. Então, para você iniciar uma terapia da reposição hormonal, é praticamente consenso que a gente tem que ter algum sintoma que justifique essa entrada, apesar, eu estou falando isso porque há uma série de benefícios na reposição hormonal, mas que não devem nunca serem colocados como indicação. Por exemplo, a reposição hormonal, ela melhora a massa óssea, mas você não vai usar hormônio para melhorar a massa óssea se você não tem outro sintoma. Você tem tratamentos não hormonais que vão ter um resultado semelhante. A reposição hormonal melhora o cabelo. Você tem tratamentos cosméticos que vai melhorar. A mesma coisa a pele, a mesma coisa uma série de outras coisas. Hoje em dia, tem uma indicação que é, assim, clássica, formal para reposição hormonal, que são os fogachos, que nós chamamos de fogachos, que são aqueles calorões que dão a parte superior de tórax, busto, face, e são repentinos, eles vêm numa onda, seguido até de suor.
eventualmente até uma sensação de frio depois, porque, na verdade, esses calores são provocados por uma instabilidade no diâmetro dos vasos. Há uma vasodilatação, uma dilatação dos vasos sanguíneos, e a pessoa, às vezes, fica até vermelha mesmo por conta disso, e com esse aumento de fluxo sanguíneo para essas regiões, você tem uma sensação maior de calor, o posterior sudorese, que é o suor, né? Em alguns casos, há uma contração desses vasos, quase que como um reflexo depois dessa onda, e a pessoa acaba sentindo um pouquinho de frio depois que a onda passa. Tá? Então, é um tratamento, não é uma coisa obrigatória para ser feita. No caso do homem, se ele tem alguma deficiência, não é a minha área, eu só vou dar uma pincelada muito superficial, se ele tem alguma deficiência de hormônio masculino, testosterona, notadamente, existem testes adesivos transdérmicos para fazer essa reposição, que é importante que ele faça. Tá? Me perguntaram aqui sobre, que eu não sei se a pessoa já está, mas se não tiver, depois ela vai ver na gravação, ou se ela entrar, ela vai perguntar, eu falo novamente. Terapia de reposição hormonal com um nódulo benigno na mama. Ou seja, a mulher tem um nódulo de mama, já foi... acabou de entrar. Quem me perguntou. Olá, Paty. Cabelo fica molhado. É sua mesmo, né? Quando passa quando vem essa onda de calor. Antes mesmo da menopausa, sim, nós já falamos em outras lives que o climatério, que na verdade é o período que há esse decréscimo na produção hormonal e que traz os sintomas, antecede a menopausa e se prolonga um tempo depois. Mas eu estava falando exatamente sobre o caso da terapia de reposição hormonal em mulheres que têm um nódulo benigno de mama. Se nós estamos falando, se já há a afirmação que o nódulo é benigno, eu quero crer que esse nódulo foi biopsiado e foi visto que é benigno. Sendo assim, problema algum. Principalmente se for um cisto mamário, né? Um nódulo cístico, como a gente chama, né? Porque a mama ela tem uma série de reações aos hormônios que formam vários cistinhos. Antigamente, a gente chamava de displasia mamária, algumas pessoas já devem até ter escutado essa nomenclatura, mas foi abolida, porque isso transparece, dá uma ideia assim de doença, né? Então, não é uma doença, hoje em dia é chamada de alterações funcionais benignas da mama, que é o que é, né? São alterações na mama, alterações benignas ligadas à função do tecido mamário, né? É um comportamento natural da glândula mamária. Então, formam vários cistos, dependendo da quantidade de hormônio circulante, que depois eles regridem, depois eles retornam, eles regridem e ficam acompanhando o ciclo de produção hormonal. Tá? Então, se for um nódulo cístico, esquece. Se for um nódulo sólido, mas já biopsiado e visto que é benigno, também não teria grandes problemas, não. Tá? Claro que, em qualquer situação, já fazendo o link e respondendo uma outra pergunta, existe um aumento, sim, no risco do câncer de mama com a reposição hormonal. Qual é esse aumento? De que risco que nós estamos falando? Nós estamos falando com um risco de menos de mulheres que usam TRH, na população de mulheres que usam a reposição hormonal, menos do que uma a cada 1.000, para até arredondar, uma para cada 1.000, mas é menos do que isso, desenvolve um tumor de mama decorrente dessa reposição. Então, há um acréscimo, mas, como vocês podem ver, é um risco pequeno. E, curiosamente, existem vários trabalhos mostrando que a mortalidade por câncer de mama em mulheres que fazem reposição hormonal é menor. Por que isso? Ora, se você acabou, Sérgio, de falar que aumenta, ou mesmo que aumente pouco, não pode diminuir a mortalidade, mas diminui, sabe por quê? Porque as mulheres são muito mais acompanhadas, elas são muito mais vigiadas, né? Elas se submetem mais a fazer os exames que são necessários, os exames periódicos. Tá?
Paty, manda um grande abraço para o doutor Marconi Luna, que é um amigo, foi feito com ele a biópsia. Ele é uma grande pessoa, um excelente profissional e um ser humano espetacular. Eu gosto muito dele. Por favor, transmita-me um abraço para ele. Vamos lá. Leila, com o sistema de saúde em colapso, como está na sua área os atendimentos preventivos e exames subsequentes em caso de internação, e em caso de internação, como fica? Pois é, Leila, eu botei, inclusive, hoje, no Instagram, no Facebook, botei Oi, Beca, botei uma postagem que o mundo não se resume em Covid, gente. Existem doenças muito mais graves do que Covid e o câncer de mama é uma. Então, principalmente uma pessoa que tem um risco aumentado, como foi o caso de quem me perguntou mais cedo, não foi você, Lê, uma outra paciente, se deveria fazer mamografia? Claro que sim, é claro que sim. Se ela tem um alto risco, ela já está há 2 anos sem fazer mamografia, isso para ela é temerário. Tá? Pacientes que têm parentes de primeiro grau, estou falando de mãe, filha e irmã, com história de câncer de mama, são consideradas pacientes de alto risco. Só o fato de ser mulher já é de alto risco, porque é o câncer mais prevalente nas mulheres, tá? E 10 vezes mais prevalente nas mulheres do que nos homens. Então, só o fato de ser mulher já é um risco, não pode descuidar. E, por conta da Covid, ainda mais hoje em dia, as pessoas têm tomado um cuidado maior, vai os próprios laboratórios, as próprias clínicas, aumentar os intervalos entre um e outro, Rebeca, e a segurança está boa, tem a máscara, enfim. O risco de você não fazer seus exames é maior. Ainda assim, realmente eu noto que tem muitas pessoas que têm um certo receio de ir ao médico, têm um receio de fazer exame. Eu lamento porque acabam aumentando a morbidade, aumentando a mortalidade de outras doenças mais graves ainda. Não estou banalizando, gente, não estou dizendo que é uma coisa que ninguém deve ligar. Muito pelo contrário. Aproveito para ressaltar a observância dos cuidados. É importante evitar aglomeração, é importante o uso de máscara, é importante a vacinação. Qualquer doença de potencial letal não pode ser negligenciada, muito menos banalizada. Mas não podemos esquecer que as outras doenças não perderam suas necessidades. Tá? Então, há necessidade, sim, de manter seus exames periódicos, o cardiopata tem que continuar fazendo os exames dele, pacientes oncológicas com tumores que deixaram de tem gente, olha o absurdo, que parou quimioterapia, que parou radioterapia. Isso é muito temerário, não pode fazer isso. Tá? Então, tem que continuar o tratamento, sim. É meu vizinho, não sei quem, deve ser o Marconi. Mas com 70 anos, o risco de câncer de mama em primeiro grau diminui por essa causa, fica só o risco normal, né? Só o risco normal, se é que você pode chamar de normal o risco de câncer de mama. Volto a dizer, é o câncer mais prevalente nas mulheres e o risco é alto só pelo fato de ser mulher. Tá? Não pode descuidar. Câncer de mama, câncer de colo, câncer de endométrio, problema de coração, problema de pulmão quem tem, enfim, tem fatores de risco ou até doenças, tem que continuar se cuidando, faz parte de se cuidar. Não é se cuidar só contra a Covid, tem que se cuidar das outras doenças também. Como estão as internações em casos desse tipo? Lamentavelmente, as internações revelam um aumento, não na internação em si, mas na gravidade dos casos, exatamente pelo abandono de alguns tratamentos. O número de internações diminuiu, sim, porque algumas pessoas ainda estão correndo do tratamento. Quero ver como é que vai ser esse rebote mais à frente. Então, o pequeno nódulo de agora pode se tornar um grande tumor amanhã. Me perguntaram sobre o basedoxifeno. Eu sou fã do basedoxifeno.
o BZA, né, como a gente chama na intimidade, ele não aumenta a densidade. Deixa eu explicar o que é isso, gente. O basidoxifeno é uma droga nova, já está, inclusive, avalizada pela Anvisa, já está autorizado o uso no Brasil pela Anvisa, não chegou ainda por uma questão de preço, né? Os laboratórios estão tentando ainda fazer um ajuste aí para ver qual o valor que vai chegar, mas já está autorizado, lá fora você encontra, consegue importar, e se trata de um estrogênio fraco. Por que é importante? Eu sou muito animado com ele. Pacientes que precisam fazer reposição hormonal e têm útero, elas precisam acoplar ao estrogênio. Porque quando a gente fala reposição hormonal, de um modo geral, principalmente no caso dos cabelos, a gente fala em estrogênio. A mulher não pode usar estrogênio puro se ela tiver útero, porque aumenta muito a quantidade, o risco de câncer de endométrio, tá? O câncer daquele tecido que forra o útero por dentro. Então, para evitar esse aumento do risco, há necessidade da gente entrar com progesterona, que é um hormônio natural, uma progesterona micronizada, por exemplo, a dihidrogesterona também é um hormônio bem seguro, enfim, para diminuir e cortar esse risco aumentado de câncer de endométrio. Agora, o BZA ele é um estrogênio também, só que ele é um estrogênio muito fraquinho, não faz nada. A única coisa que ele faz é ocupar a vaga do outro estrogênio que poderia dar algum problema dentro do útero. Ele ocupa o espaço dele lá dentro e, dessa forma, ele acaba protegendo. Tá? Então, você associando o estrogênio para fazer o tratamento dos fogachos. Com esse BZA, que é um estrogênio fraquinho, você está protegendo o útero, então você não precisa usar progesterona. Por que tem vantagem em não usar progesterona? Porque lembra quando a gente falou do risco do câncer de mama, que aumenta, mesmo que pouquinho aumenta? É por conta da progesterona. Então, se a gente não usar a progesterona, aí que aquele risco lá vai para o espaço. Tá? Pergunta, o que são hormônios bioidênticos? Ou, para falar de hormônios bioidênticos, esse termo está sendo mal utilizado. Hormônio bioidêntico, na sua essência, seriam hormônios idênticos aos hormônios naturais. Por que ele está sendo mal utilizado? Por dois motivos. Primeiro, que dizem que são hormônios naturais. Não são. São feitos em laboratório, em farmácias de manipulação ou em laboratórios da indústria farmacêutica. O hormônio natural, gente, só tem um, que é o estrogênio equinoconjugado, que é retirado da urina de éguas grávidas. Tá? Só tem esse de hormônio natural, e a gente nem tem utilizado tanto ele porque a gente viu vantagens em outros hormônios próximos do natural, que seria o 17-beta-estradiol, e é taxado de hormônio bioidêntico, porque ele tem uma estrutura muito semelhante, apesar de feito em laboratório, muito semelhante ao hormônio natural. Então, primeiro fato, não é um hormônio natural. Segundo, ele tem o hormônio bioidêntico é feito em farmácia de manipulação. Também, não só. Tá? Porque existem vários medicamentos que são feitos pela indústria farmacêutica, colocados em farmácias comuns, fabricados em série, fiscalizados na sua fabricação pela Anvisa, ou seja, seguros. Então, cai aquela falácia que o hormônio bioidêntico é mais seguro do que o outro de laboratório. Não é, até porque são iguais. Né? Sinceramente, se eu tivesse que apostar, eu apostava na segurança da indústria farmacêutica, porque eles são constantemente fiscalizados. A farmácia de manipulação, ela faz aquele remédio e entrega para você. Claro que eles são responsáveis, que eles procuram fazer o melhor possível, o mais seguro possível. Tá? Mas não é por uma questão de segurança que você vai fazer essa opção. Você pode fazer o que quer fazer, mas uma manipulação, de repente, lá saiu mais em conta, enfim. Tá? Então, o hormônio bioidêntico é isso. São hormônios que são, na sua estrutura, semelhantes aos hormônios naturais. Ainda estão perguntando aqui do BZA, se aumenta a densidade óssea, né, para combater a osteoporose. Sim, até porque eles são usados juntos com os outros estrogênios. Eles aumentam porque eles são usados junto com os outros estrogênios, né? O estrogênio estradiol, que a gente usa mais. Tá? Principalmente se for por via oral. E isso é uma outra coisa importante.
qual a via que você utiliza esses hormônios para você ter um maior ou menor risco de aparecer algum tipo de câncer, porque isso muda. Tá? Por exemplo, se você usar um hormônio, se a mulher no climatério, que é muito comum, tem um ressecamento vaginal, você usar um estrogênio tópico, como a gente chama, que é seja creme, seja óvulos vaginais, você não aumenta o risco do câncer de mama. Você não aumenta o risco de outros tumores. Então, a gente tem que ver também o que está sendo tratado, a forma que a gente vai utilizar para isso. O que é estetrol? Bom, eu vou até falar, embora não tenha no Brasil, e mesmo lá fora não é fácil de encontrar, mas você encontra. Estetrol é um estrogênio que ele é produzido pelo fígado fetal e é encontrado exclusivamente nas gestantes. Parece promissor, é um hormônio que está surgindo agora, mas no Brasil a gente ainda não tem. A gente não tem nenhum estudo aqui em relação a isso. Os lá de fora também são muito incipientes e são bem promissores. Eu tinha posto num outro papel aqui. Sim. Aqui. Uma paciente que teve um tumor de mama, um câncer de mama, com uma mutação do BRCA1 e retirou os ovários. Isso é comum acontecer, essa retirada dos ovários, exatamente para evitar esse estímulo hormonal. BRCA1, gente, é um gene que, a princípio, ele protege, a princípio não, ele existe para proteger o nosso organismo contra tumores. BRCA1 está mais ligado até a câncer de mama masculino, mas também pode dar no feminino. BRCA2 é mais no feminino. Esses genes, eles são guardiões que a gente tem. Nós todos produzimos diariamente células chamadas atípicas, células com defeito. Uma célula madura, normal, ela nunca vai virar um tumor, nunca vai virar um câncer. O câncer ele vem de células com defeito. Tá? Só que esses guardiões, que são esses oncogênios, ou esses genes, no caso dela aqui, por exemplo, o BRCA1 deles, eles vão lá e destroem a célula. Tem até o P53 que ele até tenta dar uma consertada naquela célula para normalizar ela, se não conseguir, destrói ela. Então, são guardiões que nós temos no corpo para destruir as células atípicas, exatamente para evitar que elas formem um tumor. Bom, se você tem um gene desse danificado, como ela colocou aqui, que tem uma mutação do BRCA1, né, abriu caminho. Abriu caminho, você perdeu o teu anjo da guarda, então você, produzindo células atípicas, elas têm um caminho livre para criar um tumor. E foi isso que acabou acontecendo. Tá? Aí foi feita, provavelmente, a retirada, né, da área do tumor e realizada a retirada dos ovários. Por quê? Se é um tumor hormônio dependente, é uma opção que algumas pessoas fazem, retiram os produtores do hormônio, no caso, os ovários. Em sendo isso, tá? Não, a reposição hormonal, apesar de parecer paradoxal, mas ela não aumenta, não tem nenhuma evidência que ela aumente o risco de você ter uma recidiva. Tá? Eu não posso afirmar, mas há fortes indícios que não aumenta o risco de tumor. Volto a dizer, existem vários tipos de reposição hormonal, tem que ver o que é que está sendo proposto para tratar o que, e a partir daí a gente consegue uma avaliação melhor, certo? Ele está preocupado aqui se há vagas nos hospitais. Ainda tem. É lógico que as UTIs estão cheias, estão sim. Esse vírus ele é mais transmissível que o anterior, né? Mas também é aquela história. Eu acredito que, sendo bem sincero, gravem isso, depois vocês me cobrem se eu estiver errado, mas eu penso que lá para o meio do ano a gente já vai começar numa descendente aí por conta da vacinação. Né? Por isso que eu insisto que é importante a vacinação, né? Para a gente, isso daí faz parte do combate, junto com algumas drogas que estão surgindo aí para tratamento também, a prostatamida, enfim, umas outras aí. Não é nosso tema de hoje. Então, estão cheios, sim, mas volto a insistir, não abandonem
tratamento de outras doenças graves. Tá? A tibolona pode ser utilizada em quem tem antecedente de câncer. O antecedente que colocaram, eu não sei se é familiar ou pessoal. Se for familiar, menos mal. Se for pessoal, ela não deve ser utilizada, não. A tibolona ela é um derivado da progesterona e deve ser evitado no caso de antecedente pessoal de câncer de mama. O que é mais prevalente, câncer de mama ou câncer do colo do útero? Depende do lugar. Infelizmente, tem regiões, principalmente nas que têm uma maior dificuldade socioeconômica, as pessoas fazem menos preventivo, né, e fazem menos mamografia. Tem até uma passagem interessante, até há alguns anos, alguns já tem um tempinho, até determinado ano, o local no Brasil de menor incidência de câncer de mama era o Piauí. E ninguém entendia por quê, até que se descobriu que lá estava sem mamógrafo, não fazia diagnóstico. As pessoas morriam de infarto, com câncer de mama, morriam de infarto. Então, tinha uma deficiência no diagnóstico. Agora, em condições ideais, o câncer de colo de útero não é para existir. Eu não sei se vocês estão lembrados, eu falei há pouco que ele é causado por um vírus de transmissão preferencialmente sexual. Ok, até aí é uma coisa que a gente... Ih, deu um chabu aqui. Espera aí. O Instagram deu uma caída, eu vou ter que retomar. Alô? Voltou o Instagram? Por favor, sinalizem aí para mim. Travou? Nath, vê se voltou, por favor. Voltou, ótimo. Então, vou retornar à resposta. Câncer de mama ou câncer de útero, o que tem mais? O câncer de colo de útero não é para existir. O câncer de colo de útero, uma vez que há a lesão do vírus, do HPV, daí até formar o câncer de colo de útero, leva anos, 8 a 10 anos, até de se transformar num câncer. Tempo mais do que o suficiente de tratar, de resolver esse problema. Tá? Agora, dependendo da localização, se há uma carência na oferta de exames preventivos, você pode e vai ter um aumento na incidência de câncer de colo de útero. Mas, em condições ideais, o câncer de mama é muito, mas muito mais prevalente do que o câncer de colo de útero. Quem faz preventivo periodicamente não é nem para ter câncer de colo de útero. Quem faz exames periódicos, se tiver câncer de mama, que não, uma confusão que não deve ser feita. Mamografia não evita câncer de mama. Não tem prevenção para câncer de mama, não existe. O que nós fazemos é rastreio, detecção precoce. E, a partir do momento que a gente consegue detectar no início um tumor, o tratamento, a chance de cura com o tratamento aumenta muito. Então, o que a gente faz é rastreio. Então, é muito importante a manutenção dos exames periódicos, mesmo, voltando àquela pergunta anterior, mesmo em épocas de Covid. Outra pergunta aqui. Aqui tem alguma? Não. Não tem. Outra pergunta aqui para falar de câncer de endométrio, já falei, posso repetir, o câncer de endométrio é aquele tecido que forra o útero por dentro, e se você precisar fazer uma reposição hormonal utilizando o estrogênio, é fundamental que você use um progestado, se você conseguir importar para proteger esse endométrio. Fazendo essa proteção, você pode utilizar a terapia da reposição hormonal sem o susto, a não ser que haja um antecedente pessoal de câncer de endométrio. Isso é contraindicação. Mas, se não for o caso, não faz muito sentido. Ok? Paciente, filha de... Bom, o câncer de ovário, o que tem relação com a reposição hormonal são basicamente dois tipos, o tumor seroso e o tumor endometrióide, que são tumores que respondem aos hormônios, né? Outros não. Então,
fizeram a mesma pergunta aqui. Câncer de ovário. Estou desesperado, estou certo ou estou errado, tem muitas chances. Aumenta a chance, mas também não é uma certeza. Tá? Existem até alguns fatores protetores para câncer de ovário. Pílula anticoncepcional é um. Então, usando os anovulatórios, eles são. Por isso que é menos frequente agora o câncer de ovário do que no passado. Né? Embora a gente tenha aí uma prevalência relativamente alta. Alta não, é baixa, né? O câncer de ovário é baixa. Agora, a reposição hormonal, ela aumenta 2 em cada 10 mil mulheres. Então, é um aumento de risco menor do que o câncer de mama, que já é pequeno. Está dando uma travada aqui no Instagram, mas eu estou conseguindo voltar, parece que sim. Então, vamos lá. Ufa, ficou mais tranquila, né? Então, é isso mesmo, a chance é muito pequena. Tá? Indo no seu consultório, iniciando toda a anamnese, exames, etc. Em quanto tempo iniciamos o tratamento com hormônio, se for o caso? Bom, existe um protocolo para fazer a reposição hormonal. Esse protocolo consta de você fazer o preventivo, fazer a sua mamografia, isso daí é fundamental. E uma história bem feita, uma anamnese bem feita. A partir do momento que você olhou a história, né, de forma bem minuciosa, criteriosa, fez a sua mamografia, né, e fez seu exame ginecológico, você já pode iniciar rapidamente o seu tratamento. O que é nódulo miometral, miometrial, né? Eu vou te dar um exemplo nisso, é mioma. Mioma é um nódulo miometrial. Vamos pensar numa pera? Essa hora, né? Vira ela de cabeça para baixo. Você tem o exato formato do útero. Tá? O útero é do formato de uma pera de cabeça para baixo. A parte de fora, a casca, é chamada de perimétrio. Tudo que tiver métrio, vamos pensar em útero. A parte de dentro, que forra o útero por dentro, é o endométrio. E a parte que está entre as duas, que é formado por fibras musculares, é o miométrio. Então, o nódulo miometrial é um nódulo que está no miométrio, que está nessa área muscular do útero, que é a maior parte dele. E um exemplo disso é o próprio mioma, que muita gente já ouviu falar. No ultrassom deu isso, estou com 55 anos, nunca tive nada e provavelmente nem vai ter, viu? Porque mioma, nessa fase, não costuma trazer grandes problemas, não. Fora que o que mais aumenta as chances de câncer são hábitos ruins, alimentação, fazer exercício, estresse. Não adianta achar que a terapia hormonal vai aumentar as chances de ter. Claro, os hábitos ruins, eles aumentam a chance, tabagismo, etilismo, enfim. É claro que você não vai tratar só com mudança de hábitos, você tem que, não pode, quem tem uma vida saudável não está liberado de fazer suas consultas periódicas, né? Agora, claro, uma vida saudável melhora tudo no corpo, e isso daí não é diferente. Né? Embora não haja grandes evidências, não há grandes evidências de diminuição na incidência, mas pelo menos, minimamente, se aparecer alguma coisa a gente precisar tratar, é muito melhor a gente tratar uma pessoa mais saudável do que alguma que tenha algum problema clínico, que isso vai limitar o tipo de tratamento em termos de remédio que a gente pode usar, em termos de efeitos colaterais que possam advir desse tratamento. Tem várias perguntas de outros tipos de câncer aqui, então já vou dar até uma resumida, tá, gente? Câncer de estômago, câncer de pulmão, câncer de pele, câncer de osso, esses cânceres não aumentam e não são contraindicações para reposição hormonal. Não tem relação, porque eles não são como, né, a gente tinha conversado, hormônio dependentes. Os hormônios não atuam sobre esses órgãos. Né? Câncer de pulmão está muito mais ligado a tabagismo do que outra coisa. Né? Câncer de pele, exposição à radiação, né, principalmente solar, nós estamos num país tropical,
é um câncer altamente prevalente, mas não tem nada a ver com hormônio. Então, câncer de pulmão, estômago, né? O do intestino, como eu falei, até a reposição hormonal protege contra o câncer coloretal. Né? O perigo, se é que a gente pode chamar assim, que é o que aumenta o risco, embora esse aumento não seja tão grande, é o câncer de mama, o câncer de endométrio, tá? E o câncer de ovário, no caso desse câncer ser de dois tipos, ou seroso ou endometriose. São os dois tipos de câncer de ovário que têm uma relação com a parte hormonal. Fora isso, no way, não tem não, tá? Vamos ver mais aqui. Por que em mulheres de pouca idade... Sabe o que está acontecendo com o Instagram, gente? Depois, se alguém puder, me manda uma mensagem como resolver. Entra o tal do Google Assistente e me trava. Eu não sei se é alguma coisa que eu falo, eu não estou chamando ele. Ele está vindo sem eu chamar. Vocês estão chegou que eu não estou chamando. Mas, de vez em quando, entra o Google Assistente e trava aqui o Instagram. Depois eu tenho que saber como é que eu vou desligar isso daí. Por favor, se alguém souber, me ajuda. Por que mulheres de pouca idade... Em mulheres de pouca idade, o câncer de mama costuma ser mais agressivo. Pois é, essas mulheres de pouca idade estão nadando em hormônio. E como uma boa parte dos tumores de mama eles são hormônios, que existe até aqueles que não têm receptor. Tá? E aí é ruim, porque eles limitam um pouco alguns tratamentos que a gente tem. Mas a mulher mais jovem ela está com hormônio a toda, então ele é bem nutrido, ele vai ser bem alimentado, é simples assim. O rigor está pautado em 3 casos que conheci as pessoas, exato. E aí é aquela história, né? Se for parente de primeiro grau, repetindo, mãe, irmã e filha, você tem um aumento de risco de câncer de mama. Tem uma tia, tem uma prima, Não, não aumenta. Não, o que aumenta é o fato de ser mulher. Né? Androgênio, ótimo. A reposição hormonal de androgênio ele tem uma finalidade específica, que é disfunção sexual. É a maior indicação para entrar com androgênio. Androgênio é o hormônio masculino. Claro que a gente vai entrar uma dose bem menor, cerca de 10 vezes menor do que se usa na terapia hormonal do homem, que eu falei mais cedo. Agora, o androgênio ele não pode entrar sozinho, porque mesmo numa quantidade bem pequena, para a mulher, corre o risco de virilização, de masculinização. Então, a gente deve entrar com estrogênio junto. E, se ela tiver útero, ou entrar um progestágeno, um progesterona, ou um SERM, um SERM, que seria o caso do BZA que a gente falou há pouco, você tem que proteger ali o endométrio dela. Se ela não tiver útero, ótimo, entra só com estrogênio junto com androgênio. Tá? Mas ele é utilizado basicamente nisso, ou em questões assim que há muito desânimo, astenia, porque o hormônio masculino ele também age nessa questão, né, do ânimo, da disposição, da energia, tanto no homem quanto na mulher. Hormônios bioidênticos, eu já falei. Essa pergunta eu já respondi. Não chegou agora, não. Essa é que estava anotada aqui no meu papel, tá, gente? Olha a quantidade de perguntas que chegou. Um monte, né? Então, vamos ver aqui outra coisa. Sim. Uma paciente que teve câncer de mama e está com calores. Nesse caso, antecedente pessoal de câncer de mama, é bom evitar a reposição hormonal. Mesmo o estrogênio, embora a gente não usa mais por falta de evidência de segurança do que por realmente verificação de risco. Tá? O estrogênio, a progesterona não, a progesterona realmente aumenta, mas então não vamos usar. Então você teria que buscar, e tem outras alternativas, né? Tem alternativas, né? Talvez a acupuntura, né, pode ter um resultado,
só deixar claro, fito-hormônio, isoflavona, aqueles fito-hormônios, o pessoal tem ainda utilizado, isso daí foi muito visto. Foi em 2002, se não me engano, que saiu o trabalho da WHI nos Estados Unidos, foi publicado no American Journal, e que quase que baniu a hormonioterapia, mas foi muito criticado depois, porque ele só utilizou um tipo de hormônio, ele utilizou um grupo de mulheres que não teriam indicação formal, fora do que a gente chama de janela de oportunidades, né? A terapia de reposição hormonal, o ideal é você iniciar ela dentro da janela de oportunidades, como nós chamamos. O que é isso? São mulheres abaixo de 60 anos ou, no máximo, com 10 anos de pós-menopausa. O início. Depois você pode até continuar. Né? Algumas perguntas, não foi dessa vez, mas já me perguntaram outras vezes, até quando utilizar a reposição hormonal. Eu vou dar a resposta que a maioria dos médicos que lidam com o climatério dão, e não pode ser mais segura do que isso. Até a próxima consulta. Porque a cada consulta de revisão, a gente tem que rever a história, a gente tem que rever o comportamento do tratamento, a gente rever tudo. Né? Isso prol da segurança. Então, até quando usar o hormônio, até a próxima consulta. A próxima consulta está tudo ok? Vamos manter até a próxima consulta e assim vai. Tá? Agora, o início, o ideal é que seja, no máximo, 10 anos após a menopausa, ou pacientes abaixo de 60 anos, tá? Considerando que aqui no Brasil a menopausa é em torno de 50, 51 anos. Ok? Então, voltando, acabei desviando o assunto, mas eu estava falando daquele trabalho americano que quase que baniu a reposição hormonal, ou pelo menos acabou com a farra que estava havendo à época, mas aí começaram a se utilizar muitos fito-hormônios, né, a isoflavona e tudo. Mas no início até teve alguns resultados positivos, não pela eficácia, mas por uma coincidência. Foi só aumentar o número de casos que a gente viu que aquilo dali já foi caindo no grupo placebo, como a gente chama. A melhora, a taxa de melhora estava igual à taxa de melhora com as pessoas que estavam tomando um medicamento em ação nenhuma para fazer esse tipo de comparação. Né? Quer dizer, estava envolvendo muito mais o psicológico do que a efetividade do medicamento. Então, os fito-hormônios não tem nenhuma evidência que eles melhoram os calores, que eles melhoram os fogachos. Agora, tem a gabapentina, que ela diminui os fogachos, não é um medicamento hormonal, que seria uma opção para ela. Dependendo de alguns casos, a gente pode utilizar a fluoxetina, pode utilizar a paroxetina, com uma observação. Pacientes que estão em uso de tamoxifeno, que é um medicamento que se usa, uma hormonioterapia para câncer de mama, para tratamento de pacientes que foram operados de câncer de mama, se ela estiver usando esse tipo de medicamento, não pode usar nem a paroxetina, nem a fluoxetina, porque elas vão concorrer, né? Elas vão competir, um vai atrapalhar a ação do outro, atrapalhar a função da paroxetina, fluoxetina, menos pior. Pior é se atrapalhar a função do tamoxifeno, que está ali para prevenção de uma recidiva de câncer. Tá? O que indica... O que indica... Oiê, travou. Foi. Voltou? Vê se voltou. Já foi o Google Assistente lá para o Instagram de novo. Eu tenho que arrumar um jeito de desligar isso. Por favor, me sinalize ali que para mim está rodando. Tá? Obrigado. Obrigado. Você não sabe como é que desliga esse Google Assistente, não, né? Se souber, depois me manda no direct. Bom, atrofia vaginal, né? Opções de tratamento para atrofia vaginal. Atrofia vaginal, gente, é quando tem um ressecamento, né, vaginal, quando tem uma perda na elasticidade, a consequência disso seria um desconforto em atividade sexual, ou até mesmo um desconforto ou na utilização de roupas em casos extremos. Né? O que teria de opção? Bom,
Hormônio tópico é muito bom, tem uma resposta excelente. Hormônio local, sem repercussão sistêmica, e tem alguns estrógenos que têm uma ação basicamente local, que é excelente para isso. Tá? Se não for isso, pode-se usar os hidratantes vaginais, tem uma resposta boa, né, em termos de melhorar a elasticidade, inclusive lançaram um novo agora, que é um comprimidinho que é colocado 2, 3 vezes por semana, aí a gente tem que ir tateando até chegar na dose ideal, e que dá uma resposta muito boa, melhora a lubrificação, melhora a elasticidade, inclusive, então é uma boa opção. Tem a laser terapia também como opção, que dá uma resposta também boa, né? Algumas pessoas vão ter uma limitação por conta de custo, que é um tratamento um pouco mais custoso, mas uma boa resposta. Tá? Gente, já estamos com 50 minutos de bate-papo, um bate-papo que é para durar meia hora. Olha só, estou falando demais já. Bom, vamos começando já a dirigir aí para o final. Então, eu espero ter ajudado aí de alguma forma, tirar algumas dúvidas. Foi muito bom, queria agradecer muito a presença de vocês. Essas lives vão ficar gravadas no Facebook, no Instagram e no YouTube. A gente não vai embora, eu tenho que ir. E se eu ficar até cansar vocês não voltam na próxima que eu fizer. Então, tem que deixar um pouquinho para a seguinte. Muito obrigado, gente. É sempre uma satisfação. Fico muito feliz de conseguir ajudar de alguma forma. E qualquer dúvida que tenham, pode me mandar pelo direct no Instagram, pode me botar nos comentários aqui do Facebook, do YouTube. Eu vou ter o maior prazer em responder. Na próxima semana, na quinta-feira, eu tenho um compromisso, não vou poder fazer, mas na seguinte, vamos ver se daqui a 15 dias eu já vou fazer. Eu aviso a todos, deixo nas plataformas, né? Praticamente certo, daqui a 15 dias, 20h30 na quinta-feira, a gente faz um outro bate-papo. Se alguém tiver alguma sugestão de tema que entenda ser mais interessante, por favor, manda para mim e a gente vai procurando ajudar dentro do possível. Tá bom, gente? Bom, muito muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pelos comentários, pela indicação. Olha só, Simone, vai cair o Instagram, mesmo que eu não queira parar, vai cair, porque já vai para quase 1 hora. E daqui a pouco eu estou rouco aqui. Mas daqui a 15 dias a gente continua com esse bate-papo. Gente, muito obrigado e até a próxima. A gente se vê.